A história é a ciência que estuda o comportamento dos seres humanos ao longo do tempo. Nós sabemos que a história ela é dividida em períodos. Dentro dessa divisão de períodos, existe um período que é muito desafiador para nós historiadores, a pré-história. É nela que está inserido o surgimento dos seres humanos e a primeira organização social existente na face da Terra. Na aula de hoje, nós iremos aprofundar um pouco mais sobre esse período tão desafiador da história que é a pré-história. Eu sou o professor Tiago e você é muito bem-vindo em nosso canal. Venha comigo! Ao longo da história da humanidade, muitas dúvidas surgiram no cotidiano dos seres humanos. Mas uma convicção todos nós temos, que a pergunta que mais atormentou e ainda atormenta os seres humanos é de onde veio o homem. Essa dúvida, ela não é uma dúvida atual. Ao longo da história da humanidade, muitos tentaram provar de forma científica ou religiosa de onde veio o ser humano. Existem algumas teorias que tentam explicar a origem dos seres humanos. Entre elas, podemos destacar duas. A primeira é a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo é muito aceita no meio religioso, que afirma que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Essa história é narrada num livro chamado de Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. Além dessa teoria, que é muito aceita no meio do cristianismo, temos outra teoria que explica o surgimento da espécie humana, que é a teoria do evolucionismo. Essa teoria do evolucionismo foi criada por Charles Darwin. Segundo essa teoria, em sua principal obra, Charles Darwin propõe que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo tempo, estariam lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Independentemente de qual das duas teorias você se simpatiza ou você acredita, uma coisa você tem que concordar comigo. O ser humano, num determinado momento, ele surgiu e começou a se organizar. E é isso que nós vamos ver agora. Os dois períodos da pré-história. O período paleolítico e o período neolítico. Vamos lá. O período paleolítico é um dos períodos em que está dividido a pré-história. É também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Para usar as pedras como objetos cortantes, utilizados para diversas atividades cotidianas, as pessoas desse período batiam uma pedra na outra, com o objetivo de lascar uma delas e assim conseguir criar uma lâmina rudimentar para cortar ou raspar. Com essas pedras, podiam construir machados e outros instrumentos. Eram utilizados ainda ossos e dentes de animais como ferramentas. Os seres humanos desse período eram nômades, não se fixando por muito tempo em um mesmo lugar. Viviam da coleta de frutos e raízes, além de pesca, caça e a busca de carcaça de animais deixadas por outros carnívoros. Foi no Paleolítico que as pessoas passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizado para o aquecimento, proteção, cozimento de alimentos. Mas
Tais habilidades somente se fizeram sentir no período final do Paleolítico. Além disso, nesse período, os primeiros bandos e as primeiras habitações foram sendo constituídos. Roupas criadas a partir de pele de animais também foram confeccionadas a partir desse período. Teve início também a produção artística dos seres humanos, principalmente através das chamadas pinturas rupestres. Imagens de animais, homens, mulheres e crianças, além de cenas do cotidiano dessa sociedade. No final do período, a sedentarização foi acompanhada do início do desenvolvimento da agricultura, o que daria origem ao chamado período Neolítico. Período Neolítico. Esse período denomina-se Idade da Pedra Polida, uma vez que os instrumentos começam a ser produzidos através do polimento da pedra e do trabalho no fio do corte. Nesse sentido, vale ressaltar que o período anterior, o Paleolítico, é chamado de Idade da Pedra Lascada, uma vez que a pedra não recebia este tratamento. Em termos climáticos e geológicos, houve uma grande mudança no período Neolítico, uma vez que aumentou o nível dos mares, houve a formação de desertos, levando diversas populações a se deslocarem, os quais passaram a viver próximos dos rios. O período Neolítico está relacionado, sobretudo, à sedentarização do homem e, consequentemente, ao desenvolvimento das atividades de agricultura e pastoreio. Assim, com essa mudança de postura, inaugura-se um novo modo de vida, onde o homem do Neolítico começou a se relacionar com a natureza, cultivando plantas, bem como a domesticar animais. O Neolítico é considerado um importante marco de desenvolvimento da sociedade e de mudanças nas relações socioculturais, o que se convencionou chamar pelos historiadores como a Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola e Pastoril. O trabalho com a terra, o cultivo de alimentos como trigo, arroz, milho, mandioca, batata e a criação de animais como bois, porcos, carneiros, cavalos, foi essencial para o desenvolvimento das sociedades no período Neolítico, bem como para o crescimento da população. Isso foi possível mediante a dominação de técnicas agrícolas e pastoris. Os homens começavam a fazer estoques de alimentos e, portanto, a sobreviverem nas estações mais difíceis de encontrar alimentos. Com efeito, podemos intuir que as expectativas e qualidade de vida do homem neolítico aumentou em relação ao período anterior. Queridos, no vídeo de hoje nós vimos aí as características do período da pré-história. Vimos que é subdividida entre Paleolítico e Neolítico. E vimos também a diferença entre estes dois períodos. Mas se tiver alguma dúvida ainda, eu peço que vocês postem nos comentários. Não posso me esquecer. Curta o nosso canal, ative as sinalizações e fique por dentro de todos os vídeos e todas as novidades que serão postadas aí. No mais, vou ficando por aqui. Eu agradeço a você pela presença aí e até mais. Tchau, tchau!